Salmo 46, Salmo 46. Vamos ler esse salmo e meditar nele. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Como é bom poder louvar a Ele. Parece que renova as nossas forças, revigora a nossa alma. Cantar, parece que nós estamos transcendendo algo que durante a semana foi difícil, foi complicado. Estar na igreja no domingo traz então esse renovo. É bom assim, né? Mas talvez nós deveríamos pensar que o culto a Deus, ele precisa ser diário. Sendo um culto diário, eu não posso experimentar esse renovo somente no domingo. Eu tenho que experimentar todo dia. E por que às vezes eu não experimento todo dia? Porque talvez eu não cultuo a Deus todo dia. Talvez eu me preocupo mais com as coisas que eu preciso fazer, no trabalho que eu tenho que lidar, com a faculdade que eu preciso passar, com as coisas que eu preciso no meu dia a dia ter responsabilidade. Mas logo de manhã, quando você acorda, abre a palavra do Senhor, lê a palavra do Senhor e canta louvores a Ele, pode ter certeza, essa mesma experiência que você sente na igreja, você sentirá também na sua alma, para ter força para caminhar durante a sua semana. Esse é o desafio que temos. O Senhor fez um convite para nós. O convite dele é um convite para que possamos experimentar dele todos os dias. Provai e vede que o Senhor é bom. Para isso nós temos que fazer isso, um estilo de vida na nossa caminhada de fé. Que o Senhor nos ajude, então, a meditar e a pensar a esse respeito, olhando para o Salmo 46, que leremos nesse momento. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Crianças, quero pedir para que vocês façam um desenho, e agora eu vou precisar da sua criatividade, da sua imaginação. Você conhece o céu, e talvez o céu que você conhece é esse que você pinta nos seus desenhos, que é um lugar azul, com as nuvens, com os luzeiros, o sol, a lua. Mas a palavra do Senhor, a Bíblia, nos fala que existe um céu em que nós vamos para lá morar. Quando Ele vier, Jesus, buscar a sua igreja, que somos nós, Ele vai nos levar para morar lá. E essa morada vai ser eterna. Por isso, nós precisamos imaginar o céu. Então eu quero que vocês imaginem o que é o céu. Coloque aí no seu caderno, coloque aí no seu papel, o que você entende, o que você sabe a respeito do céu, daquilo que seu pai, sua mãe já te ensinou, ou daquilo que você ouviu na escola dominical, ou aquilo que você vai começar a imaginar agora, que talvez você não tinha parado para pensar a respeito disso. Então nós vamos desenhar o céu, imaginar o que deve ser o céu, e como será essa morada
nossa, que Cristo nos levará para lá quando Ele voltar. Então desenhe isso bem bonito. E pais, preste atenção no desenho dos seus filhos. Porque todos os desenhos que nós pedimos aqui, esses desenhos têm um significado. Ele está, de fato, envolvendo dentro daquilo que nós estamos expondo. Mas esses desenhos revelam o conhecimento que o seu filho tem a respeito daquilo que nós pedimos para ele desenhar. Então talvez você não tenha a dimensão do conhecimento que seu filho tem a respeito do céu. Ou talvez você perceba que ele não sabe nada a respeito do céu. E é nesse momento que você, pai e mãe, precisam entrar, instruir, ensinar, falar para eles a respeito dessa morada eterna, essa morada feliz, essa morada celestial. O tema do nosso sermão é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas à frente eu vou explicar um pouco a respeito desse versículo, porque esse versículo não está ligado diretamente aos aflitos, mas sim aos inimigos de Deus. Mas nós precisamos também aquietar o nosso coração. Por isso que o tema é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existe uma frase, agora que as nossas crianças não têm assistido mais esses contos de fadas, que tem essa frase no final, porque tudo mudou. Os contos de fadas hoje são mais modernos, tem coisas diferentes, eles estão desconstruindo e reconstruindo alguns princípios dentro do pensamento pós-moderno. Mas existe uma frase que marcou a mim, marcou talvez vocês na infância, que ao final de cada conto de fadas era dito: e eles viveram felizes para sempre. Apesar de nós assistir aquele enredo escrito, apesar de nós lermos aquela história e nos envolvermos com ela, com aquela trama que é envolvente, é bonita, é legal, no final nós já sabemos como será. No momento o mal pode estar prevalecendo, mas no final o bem vence. Sempre o bem vence. E o bem vence, e no final nós escutamos: e eles viveram felizes para sempre. Nós temos também vivido dentro de uma história, e essa história também foi escrita. No entanto, o escritor dessa história não a escreveu como um conto de fadas, mas como uma história real. E essa história, nós já sabemos o final. Nós já sabemos a última página. A última página da nossa história já está escrita e já está revelada. O que não está revelado ainda para nós é o amanhã. Porque o amanhã a nós não pertence, mas sim o nosso escritor, o escritor da nossa história. Mas nós podemos viver o amanhã na perspectiva da última página, que vai revelar que também nós viveremos felizes para sempre na eternidade. Viver a nossa vida diante dessa certeza ajuda-nos a enfrentar as tempestades da vida. O salmista vai nos colocar dentro desse cenário. O salmista vai mostrar para nós que a vitória que ele está descrevendo aqui é uma vitória que Deus concedeu a eles diante dos grandes inimigos que levantaram contra o povo de Deus. Muitos estudiosos acham que o contexto histórico acontece lá em 2 Crônicas 20, com o rei Josafá, quando os amonitas e os moabitas se levantam contra o rei Josafá, contra o exército de Judá, e eles eram numerosos. E lá diz para nós que Josafá teve medo e passou a clamar ao Senhor, colocou todo o Judá em jejum para clamar pela libertação, diante do medo que estava no coração deles, quando olhavam para o exército de Judá e olhavam para os exércitos que estavam vindo contra eles. E Deus então dá uma palavra, e leva uma palavra de esperança a eles, e através de Jaziel ele diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus.
Não assusteis contra esse grande exército, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Meus queridos, nós estamos em constante luta. A nossa vida é uma vida que é um misto de emoções. Uma hora nós estamos alegres, outra hora nós estamos tristes. Uma hora nós estamos entusiasmados com uma promessa, mas depois não mais, porque aquela expectativa criada foi frustrada, porque aquela promessa não foi cumprida. Nós estamos felizes com aquilo que nós recebemos, mas depois nós estamos desesperados, porque aquilo não trouxe a satisfação que tanto almejávamos. A nossa vida, ela tem esse inconstante. Uma hora nós estamos bem, outra hora não. Mas a Escritura nos diz que nós precisamos caminhar. E por mais que as nossas emoções oscilem, nós precisamos trazer essas emoções para dentro daquilo que a Escritura nos dá, como emoções que glorifiquem ao Senhor. Como emoções que de fato são emoções que nos levam a desfrutar dos benefícios que a Escritura revela para nós. Eu não sei como está o seu coração, como está a sua alma. Eu não sei como você está enfrentando esses dias maus. Eu não sei qual é a sua esperança ou qual é a sua frustração. Eu só sei de uma coisa, que apesar de tudo que estamos passando, existe uma palavra de encorajamento e de esperança para mim e para você. E o salmista vai descrever aqui para nós. Então nós vamos aprender, em primeiro lugar, que nós precisamos aquietar o nosso coração, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Os versículos de 1 a 3, o autor desse salmo vai nos mostrar isso. Refúgio e fortaleza são palavras usadas com bastante frequência pelos salmistas. E elas descrevem um caráter de um Deus providente, um caráter de um Deus que de fato está ao lado do seu povo, guerreando pelo seu povo e sustentando o seu povo quando esse povo recorre a Ele como refúgio e como fortaleza. Essas palavras juntas descrevem o caminho que eu e você precisamos recorrer. O Senhor é refúgio e eu posso me abrigar nele, porque além de ser abrigo seguro, Ele é a nossa força. No original, essa palavra fortaleza é força. O sentido dela é força. Isso nos traz algo muito interessante. Porque quando nós lemos refúgio e fortaleza, parece que nós vamos para um local que vai ser um refúgio seguro e uma fortaleza certa, onde pode vir o que vier, ali vai ter uma barreira e nada vai acontecer conosco. No Senhor, de certo modo, é assim. Mas o que o salmista está dizendo, e no sentido usado aqui dessa palavra, é que a fortaleza é a força que nós recebemos para enfrentar as dificuldades. E veja como isso é interessante, porque muitas das vezes nós buscamos abrigo para nos esconder das dificuldades, mas nós queremos permanecer nesse abrigo até que o problema que veio contra mim possa ser resolvido. Nós não queremos levantar e resolver, nós queremos sentar, nos abrigar e deixar que alguém resolva por nós. O Senhor de fato é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, mas no sentido de que Ele nos dá força para guerrear na batalha. Ele não quer que eu e você nos acheguemos a Ele e apenas fiquemos ali inertes diante do que está acontecendo à nossa volta. Ele nos dá o bálsamo que nós precisamos, refrigera a nossa alma, mas Ele nos guia, fortalecidos para enfrentar os dias maus. Um personagem bíblico passou por isso. Foi lembrado na oração do reverendo Gilberto de Elias. Elias, quando ele se viu ameaçado, ele fugiu. E ele se encontrou numa caverna, naquela caverna ele queria ali até mesmo tirar a sua própria vida. Mas o que acontece
o Senhor chama Elias para fora da caverna e mostra para Elias um grande vento, mostra para Elias um grande terremoto, mostra para Elias um fogo consumindo muitas coisas. E Elias inclusive achou que encontraria o Senhor nesses elementos, ou de forma poderosa Deus iria livrar Elias do problema que ele estava enfrentando. Mas depois Elias vai escutar um vento bem sussurrante, bem suave, e ele percebe que o Senhor estava ali. E o Senhor estava ali, e ainda mais o Senhor chama Elias e diz: agora, Elias, que você entendeu que eu não te deixei, que eu estou com você, vai de novo, retoma o caminho que você estava fazendo, porque eu irei te usar, mesmo diante do seu sofrimento, diante da sua dor, eu vou te usar. É assim que o Senhor faz conosco. Paulo vai dizer que enquanto nós somos consolados por Deus, nós temos que consolar outros. Ou seja, eu não posso sentar e esperar que a solução do meu problema venha. Eu preciso sim buscar o Senhor para que Ele me ajude diante dessas dificuldades, mas eu preciso me reerguer para lutar, para guerrear em nome dEle. E eu só vou conseguir fazer isso se eu for até o meu refúgio, até a minha fortaleza, aquele que de fato me dá a força que eu preciso. E o texto diz que, além do mais, o Senhor é um socorro bem presente. Ele não é um socorro presente. O salmista dá ênfase para dizer que é um socorro bem presente, ou seja, em qualquer momento que você precisar, Ele está ao seu lado, Ele está com você, Ele está pronto para te ajudar, Ele está pronto para revigorar a sua alma, Ele está pronto para te fortalecer. O que você precisa fazer é ir até Ele. A palavra dá a ideia de ser uma pessoa fácil de ser achada, e de fato o Senhor é fácil de ser achado. E o salmista está vivendo aqui dentro de uma perspectiva diferente da nossa. Ele estava esperando a vinda do Messias. Nós sabemos que o Messias já veio, e além do mais, o Messias veio e nos deixou o Consolador. Nós temos o Espírito Santo conosco, e por isso nós precisamos apenas falar com Ele, que Ele está em nós, habitando em nós, para nos fortalecer. E diante disso, o salmista vai dizer: se eu sei que Deus é refúgio, que Deus é fortaleza, que Ele é um socorro bem presente nas minhas tribulações, portanto, por que eu vou temer? Portanto, não temeremos, mesmo que venha terremotos, mesmo que a terra se abale, mesmo que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, mesmo diante de tudo isso, eu não tenho que temer, porque o Senhor está comigo. Eu não preciso abalar-me, porque o Senhor está comigo. E a pergunta que nós fazemos é: por que então a nossa alma se desespera? Porque nós caímos em sofrimento, porque nós caímos em depressão, porque nós caímos nos desesperos da alma. Se eu tenho um refúgio, eu tenho uma fortaleza, eu tenho um socorro presente na hora que eu preciso, por quê? Porque eu tenho medo? Por quê? Nós precisamos ter clareza de que, de fato, o crente vai passar por momentos de lutas, de dificuldades, vai ter medo sim, vai ter falta de esperança sim. Isso estava acontecendo com o salmista e com o povo de Judá. Mas a realidade que nós precisamos entender e recorrer é que mesmo diante do nosso sofrimento, nós temos refúgio certo. Então nós precisamos recorrer a Ele.
O crente não está isento das ciladas do inimigo. O crente não está isento do sofrimento. Mas o crente precisa entender que eles têm um lugar de amparo, um lugar de refúgio, e ele precisa recorrer em qualquer momento da sua vida, muito mais nos momentos de sofrimento. E às vezes nós não recorremos porque nós não confiamos tão plenamente no Deus que é o nosso alto refúgio. Às vezes nós confiamos em nossas forças. Às vezes nós confiamos na nossa solução. Às vezes nós confiamos em líderes que se levantam como Messias neste tempo para resolver os problemas do mundo. Mas nós não recorremos àquele que está conosco, aquele que habita em nós e aquele que fala ao nosso coração continuamente. Então nós precisamos pensar a esse respeito. E o salmista nos leva a essa reflexão. Na tormenta eu preciso buscar o Deus que inclusive controla a natureza, controla a tempestade, controla as dificuldades. É a Ele que eu preciso recorrer. E o salmista então vai nos mostrar que quanto mais nós padecemos em nossos sofrimentos, mais nós vamos definhar em nossa alma. Ed Welch, em seu livro sobre depressão, A Tenebrosa Noite da Alma, ele vai escrever as seguintes palavras: se a nossa confiança estiver investida em qualquer coisa que não seja Jesus, eventualmente o medo tomará conta. E quando o reinado do medo continuar, ele convidará a depressão a ser o seu corregente. Ou seja, se eu estou no sofrimento e permaneço no sofrimento, esse sofrimento domina a minha alma, pode ter certeza, outras coisas virão e vão trazer para você escuridão, vão trazer para você uma prisão, vão tirar de você um olhar para a luz. Então o salmista está dizendo que o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente está conosco, e nós podemos recorrer a Ele em qualquer circunstância, por isso não precisamos temer. Nós estamos ainda vivendo um cenário que nós não conseguimos decifrar. Nós não sabemos o que será ainda do amanhã, com essa doença do Covid, com as mortes aumentando, com as pessoas desrespeitando aquilo que deveria ser respeitado em relação ao cuidado contra essa doença. Nós não sabemos se de fato essa vacina vai trazer toda a solução que tanto esperamos. Nós não sabemos se de fato 2021 vai ser diferente de 2020. Talvez pode ser até pior. Nós não sabemos. E talvez esses medos estão no seu coração e estão tomando conta da sua vida. O medo de olhar para um país em crise financeira. O medo de um país que está numa crise política. Muitas pessoas perdendo seus empregos. O que será agora? Como eu vou colocar comida dentro de casa? Eu já estou numa idade que talvez eu não consiga mais entrar no mercado de trabalho. O que será agora da minha família? O que será? O que será? O que será? Talvez esses medos estão assolando o nosso coração. Mas a Escritura continua a falar para mim e para você. Não há o que temer. Apesar de toda essa tormenta, o Senhor não te deixou. Ele está com você. Talvez você que se afastou dele, mas Ele permanece
cuidando de você. E nós olhamos para o povo de Israel e vemos que enquanto Israel estava na presença do Senhor, Deus trazia livramento. Mas enquanto Israel se afastava da presença do Senhor, Deus levantava nações para destruir o seu próprio povo, para mostrar que enquanto eles confiavam em outros deuses, que não poderiam trazer esperança, não poderiam sequer firmar uma promessa, que não poderiam sequer livrá-los da própria mão de Deus, Deus estava ali, pronto para trazê-los de volta e caminhar com eles num caminho de esperança. Mas o texto continua, e o texto nos ensina então que, além do Senhor ser o nosso refúgio e fortaleza, o Senhor é aquele que está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco, os versículos 4 e 7. Isso nos mostra que o povo do Senhor está seguro, porque Ele é um Deus da aliança, é um Deus que firma as suas promessas e as cumpre. Ele não esquece de nenhuma delas. Ele é aquele que decidiu escolher um povo para si, ama o seu povo, salva o seu povo, e leva o seu povo na esperança de que de fato Ele enviará novamente o seu Filho para buscar esse povo que Ele escolheu, esse povo que Ele redimiu, esse povo que Ele cuida. E o texto vai dizer que o Senhor, Ele tem um santuário, e o santuário descrito aqui pelo salmista é o santuário que se faz presente em Jerusalém. Deus era o Deus que providenciava tudo aquilo que as tribos de Israel precisavam. Mas Deus escolheu, no cuidado dessas tribos, separar um lugar para ser o lugar de habitação, e esse lugar foi Jerusalém. Jerusalém estava o templo, e Deus colocou ali o lugar para Ele habitar, e o texto diz que no local onde que Deus está, nada vai abalar. Nada vai abalar. E depois disso, o salmista vai dizer que existe um rio que alegra a cidade de Deus. É interessante nós olharmos para essa palavra aqui, ligada juntamente ao versículo anterior, porque no versículo anterior ele fala das águas de tormentas, das águas que se levantam para destruir os locais, as pessoas. E na sequência ele vai dizer que existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Jerusalém não tinha um rio, mas Jerusalém tinha alguns mananciais, uma torrente que vinha de Siloé, e Jerusalém era um local seguro. E a ideia do texto é mostrar que aonde Deus está, pode vir toda a enxurrada, pode vir qualquer tormenta, a cidade não será abalada, o seu povo não será destruído. E a ideia que o salmista traz é essa: há um rio que alegra a cidade de Deus, enquanto lá fora há destruição, enquanto lá fora há um caos, enquanto lá fora as pessoas estão se destruindo, aqui dentro, na cidade em que Deus habita, não acontece nada. O povo está alegre, o povo está feliz, o povo está se deliciando dos mananciais que existem ali em Jerusalém. Por quê? Porque esse povo é o povo protegido pelo Senhor. Queridos, a Escritura vai nos ensinar que nós somos santuário do Deus Altíssimo. Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que nós somos edificados casa espiritual para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós, nós temos uma fortaleza. Por isso que o que o texto diz para nós, que onde o Senhor está, jamais será abalado. Assim nós precisamos entender, olhando para a nossa vida, aonde o Senhor habita, nós não passaremos por destruição, porque Ele está conosco. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Por isso que não há o que temer, nós não seremos abalados. Por quê? Porque a nossa força está em nós mesmos.
mas não em nós mesmos, no sentido que eu sozinho consigo fazer algo, mas aquele que habita em mim, que é a minha fortaleza, que é o Espírito Santo, é esse que vai me dar força, é esse que vai trazer ânimo, é esse que vai me conduzir, pois Ele é o Espírito Santo que me guia por esses caminhos. O texto continua, e o texto diz que a voz de Deus é uma voz poderosa. Versículo 6, bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Ou seja, quando a voz do Senhor é pronunciada, a voz do Senhor é tão poderosa que ela transforma não apenas vidas, mas ela também destrói aqueles que são inimigos do próprio Deus. As nações se levantaram contra os filhos de Deus, e achando que estavam se levantando apenas contra homens, mas Deus mostra que eles estavam se levantando contra homens que eram seus escolhidos, e por conta disso, essas nações estavam se levantando contra o próprio Deus, e por isso o próprio Deus abre a sua voz para poder destruir essas nações inimigas. É assim que Deus faz com o seu povo, é assim que Deus faz com aqueles que Ele escolheu, e que caminham com Ele. Por isso que o salmista pode dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, pode vir o que vier, eu tenho um amparo seguro. Em terceiro lugar, o texto vai nos ensinar que o Senhor está nos convidando a contemplar as obras de suas mãos. Olha o convite no versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as soluções efetuou na terra. Quem é Ele? Ele é aquele que põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os arcos no fogo. Esse convite é para dizer que o exército inimigo já foi vencido pelas forças do Senhor. E nós sabemos que para a paz reinar sobre o povo de Deus, a guerra precisa cessar. E é isso que Deus fez. Os inimigos se levantaram para guerrear contra o seu povo, Deus foi lá e cessou aquela guerra e trouxe paz. Nós estamos diante de uma grande guerra, mas o Senhor cessa essa guerra e nos traz paz. E nós precisamos recorrer a essa paz. Enquanto nós estamos guerreando, essa paz que a Escritura vai dizer, que é uma paz que excede todo o nosso entendimento, guardará o nosso tesouro até a volta de Cristo Jesus. E Ele mostra como Ele faz com os inimigos. E Ele, seguindo a ideia do contexto do rei Josafá, dos amonitas, dos moabitas que se levantaram contra eles, o Senhor é aquele que na guerra fez com que o seu povo vencesse, quebrando o arco, despedaçando a lança e queimando carros no fogo. O Senhor destruiu os seus inimigos, e não só os inimigos, mas Ele destruiu também as armas. Sabe por quê? Porque Ele precisava enfraquecer os inimigos. O Senhor enfraqueceu os inimigos ao destruir também as armas. Queridos, Deus preserva a sua igreja. Ao longo da história do povo de Israel, por diversas vezes, Deus levantou homens e fez de forma milagrosa essas libertações. Assim no Egito, com Gideão, assim Ele fez com Josué na entrada da terra prometida, assim Ele fez com Davi, assim Ele fez por diversas vezes. E isso nos ensina que a nossa igreja, ela não será abalada. Pode vir o que vier, a igreja do Senhor não será abalada, porque essa igreja foi comprada pelo sangue de Cristo, essa igreja é dele, e essa igreja sendo dele, a habitação dele, ela não será abalada. Essa é a mensagem do Senhor. E agora Ele vai dizer: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Como eu disse no início, esse aquietai-vos de saber que eu sou Deus, não está sendo dirigido para as pessoas que estavam aflitas, mas eram dirigidas essas palavras para as nações inimigas, para mostrar: olha,
o que eu faço com vocês quando vocês se levantam contra o meu povo. É isso que eu faço com seus carros, é isso que eu faço com as suas lanças, é isso que eu faço contra vocês. Por isso, vocês, nações inimigas, vocês precisam se render ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso, e entender que eu sou o único Senhor, aquele que tem um controle sobre todas as coisas, aquele que põe termo à guerra, sou eu, e eu sou o dono desse povo. E ele diz para aquelas nações inimigas: aquietai-vos, fiquem quietos, calem-se diante de mim, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mas nós precisamos parar para pensar também na nossa vida cristã, porque muitas vezes as tormentas estão vindo, estão trazendo grande desespero para a nossa alma. Nós ficamos inquietos, e essa inquietação nos distancia de Deus, nos faz desconfiar daquilo que nós deveríamos confiar, daquele a quem nós deveríamos confiar, nos faz esquecer das promessas que nos traz paz. Por quê? Porque nós estamos no vale, e achamos que ninguém vai poder nos tirar desse vale, porque já estamos nele muito tempo, e não vemos ninguém, não vemos Deus nos livrando dele. Perdemos pessoas que nós não queríamos perder, e nós começamos a questionar: por que Deus levar essas pessoas e não a mim? Por que eu preciso sofrer tanto? Por que Deus? E a Escritura vem como um bálsamo, esse salmo vem como esperança, para nos dizer: porque Deus assim quis fazer, e esse mesmo Deus que assim quis fazer, é o mesmo Deus que vai consolar o seu coração, o mesmo Deus que quis levar aquele que nós tanto amamos, o mesmo Deus que nos colocou na tormenta, na fornalha, é o mesmo Deus que vai nos lapidar, para nos fortalecer, para nos fazer cada vez mais parecido com o seu Filho Jesus, para que quando Ele voltar, Ele possa nos levar, e de forma graciosa com Ele, podemos habitar. Esse é o nosso Deus. Então Ele nos convida a contemplar as obras que Ele faz, Ele nos convida a lembrar das suas promessas, Ele convida os inimigos a aquietar o coração, mas também a mim e a você a aquietarmos nosso coração diante das nossas dificuldades. Nós estamos vendo o barulho que está lá fora, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo em Cuba, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo na Argentina. Nós estamos vendo tudo isso, o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos vendo tudo isso, mas nós precisamos aquietar o nosso coração e saber que Deus é Deus, e Ele está conosco. Queridos, esse salmo, além de tudo isso que nós já expomos aqui, ele tem mais coisa para nos ensinar. E eu quero concluir aplicando, trazendo para vocês algumas coisas muito importantes à luz desse salmo. Em primeiro lugar, o texto nos leva a olhar para a criação. Deus é aquele que fez todas as coisas pela sua palavra. Pela sua palavra Ele trouxe vida a todas as coisas, inclusive a nós. Ele é aquele que com a sua palavra controla toda a natureza. Lembra dos discípulos, quando estavam desesperados numa grande tempestade, e diante daquela grande tempestade eles estavam inconformados porque Jesus estava dormindo, e eles vão, acordam Jesus e falam: Jesus, nos livra dessa tempestade. E com a sua voz, de forma suave, Jesus acalma toda a tempestade. E os discípulos dizem: quem é esse que até o mar e os ventos lhe obedecem? Esse é o nosso Deus. Esse é aquele que acalma a nossa tempestade. Ele é aquele que está batalhando, pelejando por mim e por você diante das nossas guerras. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza.
Nós temos em outro momento o Senhor acalmando os discípulos quando Ele está para partir. E os discípulos estão desesperados. O que será de nós agora? Como nós vamos dar continuidade a esse ministério, Jesus? E Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lá teria dito. Pois eu vou e vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar para vocês, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Mas enquanto vocês caminham, eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele está conosco, consolando o nosso coração. Por isso, quando nós estivermos chorando, que possamos chorar aos pés de Jesus. Quando nós estivermos tristes, que possamos buscar refúgio no Senhor. Quando nós estivermos sofrendo com uma dor que é insuportável, que possamos buscar para a nossa alma as palavras de esperança, as palavras que são cura para a nossa alma. Jesus Cristo é essa cura, a sua palavra é essa cura que nós precisamos. O texto fala de um rio, como nós explicamos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Veja como é interessante nós olharmos numa perspectiva escatológica. Nós temos Deus criando o Jardim do Éden. E a localização do Jardim do Éden se dá com um rio que corta o meio do jardim. Então existe um rio que cortava o meio do jardim, do paraíso, do Jardim do Éden. Depois lá em João 7, nós temos Jesus dizendo que aquele que crer nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, o próprio Jesus está dizendo que Ele é a água viva. E quem beber dessa fonte não terá mais sede. E depois nós vamos lá para Apocalipse capítulo 22. E nós temos lá a Nova Jerusalém. E o texto diz que existe um rio que corta o trono de Deus. Esse rio é o rio do Todo-Poderoso. É o rio da água da vida, diz o texto. Então perceba, queridos, que a água da vida é Jesus. A água que vai saciar nossa alma é Jesus. A água que nós precisamos é Jesus. E tenha por certo que essa água é uma água que nós, ao bebermos, não teremos mais sede. Por isso que, numa visão escatológica, vai dizer que na Nova Jerusalém, essa água é aquela que flui do trono de Deus, é uma água da vida. O texto diz que onde Deus habita, nada será abalado. Nós sabemos que a cidade de Jerusalém foi abalada em 586 a.C., quando os babilônicos se levantaram contra o povo de Deus. Destruíram Jerusalém, destruíram o templo. Aquela cidade então foi abalada. Mas nós precisamos olhar isso dentro também de uma perspectiva escatológica. Porque quando nós olhamos para a Nova Jerusalém, nós sabemos que lá nada, nem ninguém poderá destruir aquilo que Deus preparou para a morada eterna dos filhos dele. E o texto vai dizer que nada será abalado, e essa cidade permanecerá pelos séculos dos séculos. Essa é a morada eterna, essa é a promessa que Deus deixou para você caminhar diante dela. Por isso nós precisamos caminhar com essa convicção, com essa esperança, e nós já desfrutamos do benefício dessa morada eterna, com o Espírito Santo habitando em nós. E por fim, o texto também nos ensina que o Senhor trará paz eterna. E quando isso vai acontecer? No grande julgamento. As nações inimigas serão destruídas e o povo de Deus será glorificado e receberá a coroa da vida. Essas vitórias do passado e do presente são apenas antegozo da vitória final. Caminhar nesses dias maus é caminhar com esperança. Nós fazemos parte de um povo separado e vitorioso. Por isso a nossa fé precisa nos reerguer para caminharmos com os olhos fitos nessa verdadeira esperança.
aguardando com paciência a volta de Cristo, a vitória final. O final da história nós já sabemos. Agora, a forma como nós caminhamos revela o quanto nós confiamos nessa promessa. O quanto nós aguardamos e almejamos essa promessa. Por isso, busquem viver a vida de vocês diante do Senhor. Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza que a sua alma precisa. Que Deus nos ajude. E que o céu seja de fato um local que nós almejamos, um local lindo que nós queremos habitar, como as crianças desenharam, porque é para lá que nós vamos, e é nessa esperança que nós agarramos enquanto caminhamos aqui. Cantemos juntos o hino manso e suave. É um hino que diz que Jesus está nos convidando a desfrutar da presença dEle, porque Ele é manso e suave, como nós lemos em Mateus. De fato o seu fardo é leve.